Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria estamos aqui para encerrarmos o segundo trimestre de 2025. Encerraremos no próximo domingo, no dia 29 de junho de 2025, uma série de lições que tratou sobre "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Portanto, estudamos o Evangelho segundo escreveu João. Foram lições preciosas que nós aprendemos aqui durante esses 3 meses. E nesta última lição, na lição número 13, estudaremos sobre renovação da esperança. Esse é o título da 13ª lição do segundo trimestre de 2025. Eu quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estar com vocês aqui todas as semanas, meus caros professores e alunos, e quero agradecer a você também por estar conosco aqui nos assistindo mais uma vez. Deixa o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Foi um trimestre maravilhoso, no qual foi possível aprofundar um pouco mais o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, sob o olhar do apóstolo do amor, como João relatou a vida, o ministério, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus. E agora nós vamos falar sobre aquele momento maravilhoso quando o Senhor Jesus Cristo aparece novamente para os seus discípulos, primeiramente para Maria Madalena e depois para os seus discípulos, e assim houve uma sequência de aparições para provar e comprovar a sua ressurreição. E nós precisamos sempre nos lembrar que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é uma mensagem de esperança. A ressurreição de Jesus Cristo distingue o cristianismo de todas as outras religiões do mundo, porque Jesus Cristo foi aquele que morreu, mas que ressuscitou, vivo está, e muito em breve voltará para nos arrebatar para a sua glória. Essa é a esperança da igreja. Dito isso, nós queremos agora orar ao Senhor, em uma oração de agradecimento e também pedindo que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que tivemos de durante 3 meses trazer para os teus filhos, Senhor, ensinamentos preciosos da tua palavra baseados no Evangelho segundo escreveu João. Agora, Senhor, nesta última lição, pedimos que o Senhor continue nos abençoando por sua graça e misericórdia. Que através, Senhor, desta lição, teus servos possam ouvir a tua palavra, guardar a tua palavra, Senhor, praticar a tua palavra e ensinar a tua palavra. Senhor, nos dê inspiração e direção naquilo que iremos falar. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este trimestre, e que no próximo trimestre, no 3º trimestre de 2025, tenhamos a mesma motivação, o mesmo entusiasmo de trazer para os teus filhos ensinamentos preciosos através destas lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Vamos então para a nossa aula, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, e sempre começamos a nossa aula com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo é o texto que está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 20, versículo 26, o versículo que diz: "E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco." Repetindo, "E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco." Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 26. A nossa verdade prática diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã, ou seja, o ponto mais elevado da esperança cristã. Repetindo, a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Vamos então
A leitura bíblica em classe que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 19, versículo 20 e versículos 24 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou seja, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir, do verbo ver, o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Ou seja, nós somos bem-aventurados, porque não vimos o Senhor Jesus Cristo fisicamente, mas nós cremos que Ele viveu nessa terra, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que vivo está e muito breve estará nos arrebatando para a sua glória. Nós cremos. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Esses 2 últimos versículos contêm o objetivo deste livro. Este livro, este evangelho, trouxe para a igreja a convicção que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que, através dessa crença, através dessa fé, tenhamos vida em seu nome. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro objetivo: analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte. Segundo objetivo: reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria. Último objetivo: fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas. Repetindo, analisar a importância da ressurreição de Jesus como prova de sua vitória sobre a morte, reconhecer como a presença de Jesus transforma tristeza e medo em esperança e alegria, e fortalecer a convicção de que a fé em Jesus é fundamentada em sua ressurreição e em suas promessas eternas, são, pois, os nossos 3 objetivos. Vamos então à introdução da nossa lição, e nesta hora eu lembro a você que tenha à sua mão uma canetinha, que você tenha à sua mão a revista da Escola Bíblica Dominical para acompanhar conosco esta aula, e bem próximo de você também um exemplar da Palavra de Deus, para que você possa pausar o vídeo, observar os versículos que nós destacamos, aqueles que nós acrescentamos. Nesta lição não temos muitos acréscimos, mas faremos comentários e você pode, meu querido professor, anotar, sublinhar, marcar, para que você, durante a exposição, possa destacar junto
aos seus alunos aquilo que você destacou como mais importante durante a preparação da tua aula. Vamos então à nossa introdução. Diz assim: chegamos à última lição deste trimestre. A palavra que a define é esperança. A ressurreição do nosso Senhor simboliza o ponto culminante da esperança cristã. Por meio dela, conseguimos reforçar a nossa fé em Cristo, promover a alegria em vez de tristeza, afastar o medo e acolher a mensagem destemida do Evangelho. Nesta lição, somos convidados a renovar a nossa esperança. Vamos então ao primeiro tópico da lição: a aparição de Jesus Cristo. A aparição de Jesus Cristo é o primeiro tópico de nossa lição. Vamos ao primeiro subtópico do primeiro tópico: paz seja convosco. Na segunda vez que Jesus se revelou aos seus seguidores, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio e os discípulos, ainda receosos, permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos, com portas e janelas fechadas. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia em que Maria comunicou aos discípulos que tinha visto e falado com Jesus ressuscitado. Nós temos então um grupo de pessoas que estavam temerosas, amedrontadas, ficavam a portas fechadas, com receio dos judeus, temerosos, preocupados com o que aconteceria doravante. Jesus então se apresenta e diz: paz seja convosco. Jesus chega para trazer paz, tranquilidade, conforto para a alma daqueles discípulos que estavam receosos, medrosos, com portas e janelas trancadas, temendo o ódio daqueles que estavam ao redor deles, principalmente das autoridades judaicas. Prosseguindo, no entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para as suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. Dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, aqueles discípulos continuavam escondidos, com as portas trancadas, no mesmo local. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: paz seja convosco. Você pode observar isto no versículo 19, no versículo 21 e no versículo 26 do capítulo 20 de João. Jesus veio lhes trazer paz. Continuando, segundo subtópico do primeiro tópico: o registro das aparições do Jesus ressurreto. Entre a sua ressurreição e a ascensão ao Pai, que ocorreram num período de 40 dias, Jesus apareceu aos seus discípulos em pelo menos 10 ocasiões. Os evangelhos mostrarão para nós aparições tanto no evangelho de Mateus, como de Lucas, como de João, como de Marcos, que estão dispersas e não há uma organização cronológica. O nosso comentarista tenta de alguma maneira mostrar esta sequência, mas não é tão fácil assim, não é tão simples, mas vale a pena ler e observar que há uma certa coerência na sequência que o nosso comentarista deixou para nós. As aparições começam com Maria Madalena junto ao túmulo. É a primeira aparição, a número 1. Isso está muito claro em Marcos capítulo 16, versículo 9, que afirma categoricamente que ele apareceu primeiro a Maria Madalena. Depois seguiram-se as mulheres que tornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. Também o Senhor apareceu para elas. Elas se curvaram, adoraram o Senhor ressurreto. Depois, terceira aparição,
foi a vez de Pedro, isso está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 34 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5. Quarta aparição aos discípulos que estavam no caminho de Emaús ao anoitecer. Esse relato é maravilhoso, mostra como Jesus entrou na conversa desses dois discípulos e eles não perceberam que era Jesus. Jesus foi dialogando com eles. Depois, na hora do partir do pão, é que eles notaram que era o Senhor. E assim chegaram a uma constatação depois. Ora, não ardia o coração quando ele estava conosco? Eles sentiram que a presença de Jesus trouxe algo diferente para eles, mas eles não perceberam que estavam falando com o próprio Senhor. Era mais uma aparição do Senhor Jesus Cristo ressurreto. Quinta aparição foi quando os discípulos estavam reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Posteriormente, é a sexta aparição, na presença de Tomé, texto que lemos em nossa leitura bíblica em classe. Sétima aparição, ele apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia. Oitava aparição, depois fez aparições aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, por exemplo. Nona aparição, dirigiu-se ainda a Tiago, seu meio-irmão, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7. E a última aparição foi quando ele se manifestou pela última vez durante a sua ascensão no Monte das Oliveiras. Isso foi registrado em Marcos capítulo 16, versículo 19 e 20, Lucas capítulo 24, versículos 50 a 53. E também Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 6 a 12. Temos então esse maravilhoso momento em que ele foi assunto aos céus, que ele subiu ao céu e os discípulos presenciaram esse momento tão maravilhoso, a despedida do Senhor Jesus Cristo dessa terra, com a promessa de que voltará, e nós estamos aguardando a sua vinda. Eu e você, meu irmão, estamos aguardando este momento tão maravilhoso em que Cristo descerá dos céus e arrebatará a sua igreja para estarmos para sempre com ele. É assim que diz a palavra do Senhor. Todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Ora, meus amados irmãos, ele ressuscitou, mas ele não desapareceu da terra e deixou os discípulos sem uma comprovação. Não, ele provou, através das aparições, dos diálogos posteriores à sua ressurreição, de que ele está vivo, de que ele vive. Isso está muito claro nas Escrituras Sagradas. Apesar dos relatos negativos dos soldados e dos judeus, daquelas autoridades religiosas da época que eram contrárias ao Evangelho do Senhor, os discípulos eram tão conscientes da ressurreição de Jesus Cristo que chegaram ao ponto de entregarem as suas vidas pela causa do Evangelho. É mais uma prova inequívoca de que Jesus Cristo realmente morreu, ressuscitou e está vivo. E essa é a nossa esperança. Esse é o grande diferencial do cristianismo e isso deve ser propagado. Esta era a mensagem dos apóstolos. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e breve virá. Precisamos, portanto, proclamar este evangelho do Cristo vivo e dizendo, ele vive e muito em breve voltará. Creiamos e preguemos esta palavra nos nossos dias. Prosseguindo o terceiro subtópico do primeiro tópico, preciosas lições. A primeira lição a reter é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã. Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando, esse Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A segunda lição revela que a ressurreição é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. E a terceira lição diz respeito à renovação da esperança e à promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Um dia seremos como o Senhor. Se Cristo ressuscitou e está vivo, nós também seremos ressuscitados.
é uma grande lição para nós. Não perdemos as nossas esperanças, jamais. E como diz em João capítulo 5, versículo 24, nós passamos da morte para a vida. A morte do cristão passa a ser apenas uma passagem para a eternidade, uma porta para a eternidade, porque aqui nós já temos a certeza da vida eterna. E quando morremos, nós entramos na eternidade com Ele e estaremos com o Senhor, conforme o apóstolo Paulo escreveu e conforme ele disse para aquele ladrão que creu, que estava ao seu lado na cruz. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem morre em Cristo está com o Senhor. E o Senhor fará com que ressuscite no dia do arrebatamento para poder, junto com a igreja transformada e arrebatada, viver para sempre com Ele, como afirma 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18. Vamos então à sinopse da primeira parte da lição. A aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Repetindo, a aparição de Jesus Cristo aos discípulos representa o ponto culminante da nossa fé e fortalece a nossa convicção de que Ele está vivo. Segundo tópico da lição, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Repetindo, aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Vamos ao primeiro subtópico do segundo tópico. O medo deu lugar à esperança. Com a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. No entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformaram-se imediatamente. Assim, a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. O diálogo desses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús revela o que estava no coração dos discípulos naquele momento. Vamos ler uma parte desse texto sagrado para você entender melhor o que estamos falando. Lucas capítulo 24, versículo 13 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam dialogando, conversando, um fazendo pergunta ao outro, procurando entender o que tinha acontecido em Jerusalém naqueles dias. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Estáis tristes. Eles apresentavam tristeza na sua fala. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles estavam esperando um Messias político. Diz mais o texto: mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicando-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras, e chegando-se à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoando, o partiu e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Somente no momento de partir o pão, eles reconheceram o Senhor. Então, aquele que era um diálogo triste se tornou um diálogo de esperança, de alegria, porque eles conversaram com o Senhor ressurreto. Prosseguindo o segundo subtópico do segundo tópico, a tristeza deu lugar à alegria. Quando se apresentou aos discípulos, ele lhes trouxe a paz. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, é o que diz João capítulo 20, versículo 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Estar na presença do Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Naquele momento, a tristeza foi embora e a alegria tomou conta dos seus corações. Esperança e alegria é o terceiro subtópico do segundo tópico. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. O apóstolo Paulo refere-se à virtude da esperança junto da fé e do amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Essas três, mas a maior destas é o amor. Na carta aos Gálatas, ou na carta escrita aos crentes da Galácia, o apóstolo menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito. Nós temos lá amor, gozo, paz. A alegria é o segundo gomo deste fruto, é a segunda parte do fruto do Espírito citado pelo apóstolo Paulo. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas nossas vidas com Ele. Então, esperança e alegria são marcas do cristão. O cristão, ele é uma pessoa que vive de esperança, porque ele tem preciosas promessas. O cristão vive uma vida de alegria porque ele tem a alegria do Senhor, que é a sua força. Ele tem a alegria do Espírito Santo. Ele tem o gozo da salvação. Ele tem o gozo da presença de Deus na sua vida. De modo algum poderemos viver tristes, temerosos, receosos. Não. Precisamos viver uma vida de esperança, porque temos sim uma viva esperança e uma vida alegre, porque temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Ele habita em nós para conservar em nós o gozo,
a alegria da salvação. Sinopse da segunda parte da lição. A aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Repetindo, a aparição de Jesus transformou o medo em esperança e a tristeza em plena alegria, renovando os corações dos discípulos. Terceiro e último tópico desta lição, terceiro e último tópico deste trimestre, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Repetindo, a aparição de Jesus, convicção fortalecida. Primeiro subtópico do terceiro tópico, as dúvidas dissipadas. O episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético em relação à ressurreição do Senhor. No entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos, reforçando assim a fé deles. Irmãos, eles não tinham dúvida alguma acerca da ressurreição, acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Eles se tornaram porta-vozes ousados que pregaram o evangelho em pleno Império Romano, sofrendo, amados irmãos, perseguições, primeiro dos judeus e depois de Roma. As perseguições de Roma foram cruéis, até que no ano 70 houve o ápice desta perseguição naquela época, naquele primeiro século, com a destruição de Roma e o imperador colocando a culpa nos cristãos. Foi algo terrível que marcou o primeiro século, e os apóstolos Pedro, Paulo e outros apóstolos sofreram açoites e deram suas próprias vidas pelo evangelho. Por que isto? Porque eles não tinham dúvida alguma de quem era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles não tinham dúvida alguma de que Jesus Cristo havia, de fato, ressuscitado dentre os mortos. Prosseguindo, fortalecimento da fé, segundo subtópico do terceiro tópico. Anteriormente cético, Tomé agora profere uma linda declaração de fé. Senhor meu e Deus meu. Ao longo da história da igreja, encontramos indivíduos que antes, agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como o Deus revelado nas Escrituras. Nós temos exemplo até no nosso Brasil de pessoas, de escritores, que eram homens que se diziam declaradamente ateus, mas que se converteram ao Senhor Jesus Cristo e hoje estão escrevendo livros que professam a fé em Jesus Cristo, livros mostrando quem Jesus Cristo de fato é depois da experiência da salvação. Ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Repetindo, ter um encontro com o ressurreto torna impossível continuar a duvidar como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Por isso que temos que pregar o evangelho para que as pessoas tenham uma experiência viva com Deus. Tendo uma experiência viva com Deus, jamais se desviará dos retos caminhos do Senhor. Terceiro subtópico deste terceiro tópico e último subtópico desta lição e deste trimestre, fortalecimento da esperança. Além de proporcionar alegria e convicção, o Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta era uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo.
Assim, Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Ou seja, fortalece-se a esperança ao observarmos que se Jesus ressuscitou, a nossa fé não é vã. Se Jesus ressuscitou, a nossa pregação não é vã. Se Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Se Jesus ressuscitou com o corpo glorificado, nós também receberemos um corpo glorificado. Ou seja, a ressurreição de Jesus reafirma doutrinas bíblicas e nos dá plena convicção e esperança de que essas bênçãos nós também alcançaremos, a ressurreição dos corpos e a glorificação para estar servindo para sempre ao nosso Senhor, por toda eternidade. Amém. Vamos então à sinopse da última parte da lição. A aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Repetindo, a aparição de Jesus dissipou as dúvidas, fortaleceu a fé e renovou a esperança dos discípulos. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Durante este trimestre, exploramos ensinamentos valiosos que nos ajudam a entender melhor a divindade de Jesus. O nosso Senhor é eterno, é diferente do Pai, mas igual a Ele. É Deus em sua essência, o Criador de tudo e, por conseguinte, a fonte de toda salvação e vida espiritual. Este foi um dos propósitos que o evangelista redigiu seu evangelho para que possais ou para que possamos crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e ao crerdes ou ao crermos, termos vida em seu nome. Portanto, para isso João escreveu este evangelho, para que possamos crer que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Amém. Termina esta lição, este trimestre, agradecendo a Deus por essa oportunidade tão maravilhosa que Ele nos deu e anunciando a próxima lição que estudaremos. Não perca a primeira lição do terceiro trimestre de 2025, que tem como título A Igreja que Nasceu em Jerusalém. Ora, pastor Daniel, qual é o assunto do próximo trimestre? Eu vou adiantar para você, meu caro aluno e professor da escola dominical que ainda não sabe. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Eu conto com você aqui no próximo trimestre. Na semana que vem teremos aquela aula introdutória e eu conto com você, meu caro professor e aluno, para assistir à próxima aula do nosso próximo trimestre, o terceiro trimestre de 2025. Eu termino aqui agradecendo a você por estar conosco durante todo esse trimestre e peço que ore por nós, para que prossigamos fazendo este maravilhoso trabalho. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esta aula com outros irmãos e irmãs e divulgar esse trabalho que fazemos para a glória do Senhor. Vamos terminar com uma oração agradecendo ao nosso Deus por mais este trimestre. Pai, te agradecemos por esta última aula que conseguimos aqui trazer para os teus filhos, Pai, esse ensinamento tão precioso. Te agradecemos por este trimestre que se encerra e pedimos que a tua graça esteja sobre nós para darmos continuidade ao nosso trabalho e para que teus servos possam estar sempre animados a participar da escola bíblica dominical de suas igrejas. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima semana e até o próximo trimestre em nome de Jesus. Amém e amém.